Você já deve saber que o PT é um dos partidos mais influentes da esquerda brasileira e que ele é a favor do aborto e da descriminalização das drogas, dentre outros assuntos polêmicos que vão contra todos os princípios cristãos. Mas o que você talvez não saiba é que o PT nasceu na igreja, ou melhor, ele se desenvolveu por lá. E o próprio presidente Lula já afirmou que o PT não existiria se não fosse a Igreja Católica e a teologia da libertação. Para quem não sabe, parte dessa suposta teologia é de cunho marxista, ou seja, uma ideia comunista criada simplesmente com o intuito de corromper e destruir a igreja. O grande problema é que muitos padres e líderes religiosos se deixaram corromper por essa ideologia maligna que já matou mais de 100 milhões de pessoas pelo mundo. Será que as ideias de Karl Marx são melhores que as ideias de Jesus Cristo? E como o PT usou a fé dos fiéis da Igreja Católica para chegar no poder? É sobre isso que a gente vai conversar agora nesse vídeo. Karl Marx, no Manifesto Comunista, diz que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. E de maneira bem genérica, eu posso definir ordem social como um conjunto de normas, instituições e costumes que acabam, de certa forma, influenciando e regulando a vida das pessoas e suas relações. E as principais instituições que sempre influenciaram muito nesse conjunto, sem dúvida, são as igrejas e as escolas, pois praticamente toda a sociedade passa por lá. Hoje eu creio até que as pessoas vão menos à igreja do que no passado, mas ainda assim, a igreja continua sendo uma das principais instituições que contribuem para a ordem social. E se a gente for olhar para trás, lá para 1960 e 70, onde aproximadamente 90% das pessoas da América Latina eram católicas, certamente não dá para ignorar a relevância do catolicismo. Então, se os comunistas quisessem inserir suas ideias na sociedade, seguindo o manifesto de Karl Marx, causando a tal derrubada violenta da ordem social, teriam pela frente uma grande barreira, que era a Igreja Católica. Mas inspirados pelas antigas ideias de Antônio Gramsci, os comunistas decidem não mais fazer a tal derrubada violenta. Eles evitam o combate e agem de forma mais inteligente e perigosa. Eles começam a se infiltrar na igreja para corrompê-la por dentro e tentar fazer da igreja um meio de propagação das suas ideias. Assim como eles fazem hoje nas escolas e nas universidades, de forma totalmente escrachada. Mas com a igreja não dava para ser assim. Não dava para simplesmente tirar a imagem de Jesus Cristo e de Maria e colocar uma estátua de Karl Marx, Stalin ou Che Guevara. Então, como uma brilhante ideia de infiltração dos comunistas na Igreja Católica, nasce a teologia da libertação. A ideia inicial dessa teologia foi criada por Nikita Khrushchev, que foi nada mais nada menos que o sucessor de Stalin na União Soviética Socialista. Ele quem criou e propagou essa ideia entre outros líderes comunistas. Essa teologia veio na forma de uma corrente ideológica e, na verdade, sondou todas as religiões, porém, ganhou muito mais força na Igreja Católica da América do Sul. Ela usa frases como Jesus libertador, Cristo revolucionário, Deus dos excluídos, e eles tentam de todas as formas distorcer o Evangelho de Jesus Cristo, fazendo com que as pregações fiquem mais parecidas com os discursos comunistas. Pois com algumas trocas simples de palavras, como por exemplo a palavra pobre do Evangelho, que é uma palavra que diz muito aos cristãos, na teologia da libertação, ela constantemente é trocada pelo vocábulo excluído. Uma troca que, para muitos, soa inofensiva, mas essa simples troca traz a luta de classes e o comunismo para dentro da igreja. Porque o excluído é um sujeito passível de um ato de exclusão. Alguém maldosamente exclui outra pessoa, então há um ato de maldade. E existe também por parte do excluído uma certa revolta e uma necessária conscientização em sua situação de excluído, para que possa ser incluído novamente. Basicamente, toda a análise é simplificada para essa situação de excluído e exclusor, luta de classe, ou seja, comunismo dentro da igreja.
mas de forma tão sutil e tão camuflada que aos poucos essa ideologia foi crescendo e ganhando força e apoio de outros padres e fiéis que não enxergavam a maldade que existia por trás dessa suposta teologia. Mas o Vaticano, vendo a ascensão desse movimento, tomou providências. E nos anos 80 condenou publicamente essa teologia, dizendo que ela era incompatível com a teologia católica, e ainda puniu diversos padres que tentaram ir contra as ordens de Roma. Mas a teologia da libertação tinha duas frentes. A primeira era a catequese da Igreja Católica, os ensinamentos teológicos que seriam corrompidos ao longo do tempo, pelos comunistas que se infiltraram na Igreja. Mas essa tentativa foi combatida diretamente pelo Papa. Mas por outro lado, no campo social, no relacionamento direto entre as pessoas e a comunidade, infelizmente, o estrago já estava feito. Grande parte da igreja já havia se contaminado e se tornado ferramenta política da esquerda comunista. Mas essa contaminação foi feita de baixo para cima, ou seja, ela começou nas pequenas igrejas, nos grupos de orações, nas palestras e nos encontros pastorais. Um trabalho de formiguinha, mas que em alguns anos ganhou muita força, chegando ao ponto das comunidades eclesiais de base deixarem Cristo de lado para debaterem sobre política. Começou nas SEBs, depois evoluiu para os grupos jovens. Logo após, evoluiu para as pastorais, e assim a contaminação da igreja foi sendo feita. Veja nessa foto onde jovens da Pastoral da Juventude da Igreja Católica literalmente levantam a bandeira de Che Guevara. Em pouco tempo nas igrejas já se cantavam músicas como Pai Nosso Revolucionário. Escute só um trecho. Leonardo Boff, um dos principais ativistas dessa teologia, em uma live feita com o presidente Lula, logo após ele sair da prisão, afirma a grande importância das SEBs na fundação do Partido dos Trabalhadores, o PT. Veja um trecho desse vídeo. As SEBs, comunidades eclesiais de base, que eu acompanhei tantas, elas não entraram no PT, elas fundaram as células do PT, dizendo é um instrumento nosso para avançar na justiça, na nossa luta. Isso é muito mais do que entrar num partido, é fundar um partido. O próprio presidente Lula também afirma isso. Veja só. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Isso sem contar os outros diversos arcebispos que afirmam em dizer que o PT nasceu na igreja. Infelizmente, através dessa infiltração de comunistas, a Igreja Católica foi contaminada. Ainda existem sim muitos padres sérios que pregam o que a tradicional igreja diz, seguindo os ensinamentos de Cristo. Mas a verdade é que essa contaminação que começou nas comunidades de base já chegou no alto escalão da igreja. Agora eu quero que você faça uma reflexão, mesmo que você não seja católico. O que leva líderes da religião cristã mais antiga do mundo a irem contra todos os princípios da igreja, que é a favor da vida e que vê Cristo como o único salvador, a serem corrompidos por ideologias políticas totalmente contrárias à sua fé. Ideologia essa que já matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Será que padres e bispos acreditam que as ideias de Karl Marx são melhores que as ideias de Jesus Cristo? Deixa aqui nos comentários.